Escrita fora da caixa, 23 ideias inusitadas para estimular a criatividade. Continue vendo esse vídeo se você quer descobrir novas formas de pensar e criar, encontrar estratégias para superar a página em branco e encontrar inspiração em fontes inesperadas e variadas, e muito mais. Eu sou o Vilton Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa, ou seja, como escrever melhor as suas histórias. E eu tô falando de uma oportunidade totalmente gratuita, ok? Ficou interessado, interessada? É muito fácil. É só curtir esse vídeo aqui, depois se inscrever no canal, que você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Posso contar com seu like, a sua inscrição? Então bora para esse vídeo de hoje. Sabe aqueles momentos em que as palavras simplesmente não fluem? Ou quando você sente que está sempre escrevendo a mesma história? É hora de sacudir as velhas ideias, trazer algo novo para sua arte, para sua escrita. E nesse vídeo eu vou te apresentar algumas ideias inusitadas, para dizer o mínimo, para poder estimular a criatividade. A gente vai mergulhar em técnicas, em abordagens que podem parecer estranhas à primeira vista, mas que prometem desbloquear aí novas formas de pensar e de escrever. Então prepare-se para poder sair da sua zona de conforto e entrar em um mundo onde a única regra é que não há regras. Pega o seu caderno, prepara a sua caneta ou estala os dedos para poder digitar e vamos juntos nessa. Vamos aí para 23 formas, ideias, maneiras, coisas fora da caixa para se fazer, ok? Vamos lá. Primeira, escreva em locais incomuns. Experimente escrever, se você estiver meio travado, em um parque de diversões, ou, sei lá, em um barco, ou dentro do ônibus, ou até, de repente, num cemitério, não sei. Isso te desafia a absorver aquela atmosfera, aquele clima, aquelas energias, como muita gente gosta de falar, desses lugares e transferi-las para sua escrita. Então imagine se escrevendo uma cena de suspense num cemitério antigo, ou uma história alegre enquanto você observa ali as crianças brincando em um parque, fazendo aqueles gritinhos, aquela barulheira, sabe? Cada local oferece um conjunto de estímulos para você, né? Então, não é nem que eu esteja falando das energias, dessas coisas mais místicas. Estou falando mesmo de estímulos, né? Estímulos visuais, estímulos sonoros, emocionais, que podem influenciar diretamente o tom e o conteúdo do seu texto. Então, essa é a primeira dica. Número 2. Troca de gêneros. Você normalmente escreve ficção científica, por que não tentar, sei lá, poesia, né? Tentar escrever um poema, ou vice-versa. Isso não só expande as suas habilidades como escritor, mas também te permite explorar novas formas de expressão. Então imagina transformar um conceito de ficção científica em um poema lírico, sei lá, ou narrar um romance clássico com elementos de ficção especulativa. Essa troca de gêneros pode abrir um leque de possibilidades criativas para você. Essa é a segunda dica. Número 3. Restrição de palavras. Essa não é muita gente que gosta, não. Desafie-se a escrever uma história usando apenas 100 palavras. Isso te obriga a escolher cada palavra cuidadosamente, priorizando a clareza e a eficiência da narrativa. Por exemplo, sei lá, criar uma história de suspense ou um conto emocionante em um espaço tão limitado de palavras pode ser um exercício incrivelmente enriquecedor e desafiador para você. E se você gosta de desafios de escrita, como esse de escrever uma história em 100 palavras, eu tenho um canal no Telegram onde a gente criou um espaço bacana ali, super seguro, onde eu lanço desafios de escrita, compartilho dicas, você fica sabendo de tudo aquilo que eu estou lançando e publicando, e você ainda pode interagir com outros escritores. Então, para acessar esse canal, clica no link que está na descrição, porque é gratuito. Primeiro link aqui embaixo, ok? Dica número 4, tá? Um mashup, um mix de gêneros. O que você pode fazer? Combinar 2 gêneros completamente diferentes, sei lá, terror e comédia. Eu pensei no filme do Pânico, né? Você pode até sortear os gêneros para poder adicionar um elemento de surpresa.
Imagina criar uma história que misture o suspense do terror com o alívio cômico, desafiando aí as convenções de ambos os gêneros. Isso não só testa sua criatividade, mas também pode resultar em trabalhos únicos e memoráveis para você. Então, essa é a dica número 4. Dica número 5, use música. Escreva uma história que siga a estrutura de uma música específica. Sei lá, eu penso sempre em Faroeste Cabocla, né? Legião Urbana. Tem até um filme que já fizeram em cima dessa música. Isso pode incluir seguir o ritmo, o clima ou até mesmo a narrativa da música. Por exemplo, se a música tem um crescendo meio dramático em certa parte, sua história também pode construir uma espécie de clímax na mesma parte. Isso te ajuda a pensar sobre a estrutura narrativa de uma maneira nova, de uma maneira musical. Dica número 6, cronômetro. Essa eu gosto, tá? Defina um tempo e escreva o máximo que você puder sem parar. Esse exercício ele é ótimo para poder combater o perfeccionismo, porque te obriga a focar na quantidade e não na qualidade. Você pode se surpreender com quanto você consegue produzir e com algumas ideias inesperadas que surgem quando você está sob pressão do tempo. Então, essa é a dica número 6. Número 7. Cartas não enviadas. Escreva cartas que os seus personagens nunca enviariam. Isso te permite explorar as profundezas dos seus personagens de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais pessoal. Imagina escrever uma carta de despedida de um personagem que está prestes a fazer uma grande mudança na vida, ou uma confissão de amor que nunca será compartilhada. Esse é o caminho para você poder fazer isso, né, através de cartas. Número 8, roteiro de sonhos. Pega um sonho recente que você teve como inspiração para poder escrever uma história. Os sonhos, eles são fontes ricas de imagens, narrativas não lineares. E escrever uma história baseada em um sonho pode resultar em uma obra que seja verdadeiramente única, né? Porque o nosso inconsciente ele une aqueles elementos de uma forma diferente. Então você vai explorar temas e ideias que talvez não surgissem num estado de consciência normal. Então é uma baita ferramenta aí para você criar histórias. Número 9, lista de reprodução aleatória. Como assim, né? Escreva uma história que conecte as primeiras 5 músicas de uma playlist aleatória. Você pode, sei lá, pegar uma playlist, tá? Ou pegar os títulos das músicas, ou pegar o primeiro verso das músicas, e aí, a partir daqueles versos, daquelas ideias, você vai escrever uma história em cima disso. Cada música oferece um novo cenário, um personagem, um conflito, desafiando você a tecer esses elementos distintos, né, em uma narrativa que funcione, uma narrativa que seja coesa. Isso não só é um ótimo exercício de criatividade, mas também pode ajudar você a descobrir novas músicas, o que é sempre muito divertido e muito legal. Número 10, inversão de papéis. Troque o papel dos personagens principais. Isso pode ser especialmente interessante em histórias com personagens bem definidos, como herói e vilão, né? Imagina como é que a história mudaria se o vilão fosse o protagonista, ou se o herói tivesse que enfrentar as consequências de suas ações de uma perspectiva diferente, né? Já fica aí um caminho para você repensar uma história que de repente você tá, sei lá, meio travado, né? Número 11, reescreva um clássico. Pega um clássico da literatura e reescreva com uma perspectiva moderna. Eu lembro que tem um Orgulho, Preconceito e Zumbis, né? Então, às vezes você pode fazer isso. Isso te permite jogar com temas atemporais, mas adaptando eles a contextos e a sensibilidades contemporâneas. Por exemplo, transformar uma tragédia shakespeariana em um drama moderno, mantendo os mesmos conflitos centrais, mas explorando eles através de uma lente atual. Tem um diretor de cinema japonês, o Akira Kurosawa, e ele pegou histórias do Shakespeare e recontou elas no Japão feudal, assim. E é um espetáculo, né, para quem gosta, né? Mas é uma grande possibilidade de você trabalhar, fazer coisas diferentes. Dica número 12. Narrativa visual.
Crie uma história baseada em uma sequência de fotos ou de pinturas, porque isso te desafia a interpretar imagens visuais como ponto de partida para poder criar uma narrativa. Por exemplo, uma série de fotos de uma cidade pode inspirar uma história urbana, capturando aquela essência e o ritmo da vida da cidade através das suas palavras. E aí, a partir disso, você vai escrever, né, uma história sua, uma história que você queira contar, inspirada por aquela pegada ali que você vê nas imagens. Dica número 13. Use um personagem histórico. Pega uma ficção, né? Sei lá, não. Pega um personagem histórico, sei lá, Napoleão. Qualquer personagem que você goste e admire, e escreva uma ficção envolvendo a vida desse personagem, né? Envolvendo essa figura famosa, ou de repente ele pode ser um personagem da história. Porque isso te permite explorar períodos e personalidades históricas, dando para eles uma nova vida através da sua escrita. Então imagina criar uma história de aventura com um famoso explorador, ou uma narrativa romântica envolvendo uma figura real do passado. Tem muitas possibilidades aí para vocês aproveitarem. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faça um favor a si mesmo, clique no botão de like, né, no botão de curtir, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem novidade aqui, tem conteúdos como esse para você turbinar a sua escrita, ok? Número 14, uso de objetos aleatórios. Pega 3 objetos, por acaso, e constrói uma história em torno deles. Sei lá, eu tô olhando aqui, uma caneca, fone de ouvido sem fio e microfone. Aí imagina que eu fosse escrever uma história em cima disso. Isso te ajuda a pensar de uma forma criativa sobre como esses objetos cotidianos podem ter, sei lá, significados meio ocultos ou serem peças-chave em uma narrativa. Por exemplo, sei lá, uma chave, um livro, um relógio, eles podem se tornar símbolos de mistério, conhecimento e tempo dentro da sua história. E a partir disso você pode criar uma história incrível. Dica número 15, estilo epistolar. O que é isso, né? Qual que é essa ideia? Escreva uma história inteira em forma de cartas ou e-mails, né? Ou mensagens de WhatsApp hoje em dia, né? Isso te desafia a criar uma narrativa usando apenas a comunicação escrita entre as personagens, revelando aí suas personalidades, seus relacionamentos e conflitos através das palavras desses personagens. Então é um tipo de narrativa aí muito possível. Se você for escrever, uma coisa que eu sempre acho meio estranho, né? Às vezes tem uma história contemporânea e os personagens trocam cartas. Eu fico pensando assim, nossa, mas eles não podiam mandar um WhatsApp? Então, se você for escrever história hoje em dia, crie uma coisa que seja coerente ou arrume uma boa justificativa para isso, né? De repente também pode ser. Dica número 16. Desafio do dicionário. Pega um dicionário e abre ele aleatoriamente e usa a primeira palavra que você vê nesse dicionário. Isso pode inspirar histórias muito inesperadas, especialmente se a palavra for uma coisa do tipo incomum ou desafiadora. Por exemplo, se a palavra for efêmero. Você pode escrever uma história sobre os momentos passageiros e a beleza da transitoriedade, sei lá. Né? Mas a ideia é essa, você pega, abre o dicionário, escolhe uma palavra ao acaso, agora eu vou escrever uma história sobre isso. E aí você deixa a sua criatividade correr solta. É uma forma de você sair da caixinha, de sair daquilo que você normalmente faria, né? Tem esse lado, assim, um pouco da ideia desse vídeo é essa. Número 17. Escreva para uma criança. Caramba, né? Crie uma história que você contaria para uma criança. Isso te obriga a pensar de maneira simples e de maneira clara, concentrando-se em elementos de história que são universais, atraentes para todas as idades. Além disso, escrever para crianças pode ser uma maneira assim incrível de reimaginar o mundo através de uma perspectiva mais inocente e mais maravilhada aí sobre as histórias. Então eu tô ultimamente tem me vindo assim algumas ideias de histórias infantis
Por enquanto eu estou mais anotando, mas em breve eu acho que eu quero começar a desenvolver isso para poder, sei lá, pensar dessa forma, né? É diferente você pensar uma narrativa, mas uma dica muito legal que eu já vi assim de alguns escritores, que é escreva para a criança que você era. Né? Então, imagina contar uma história, imagina que eu fosse escrever, eu ia contar uma história para o Vilto de 6 anos de idade. Né? Eu acho que seria assim, isso muda a perspectiva, né? Então fica mais um adendo aí nesse exercício 17. Dica número 18. Escreva inspirado em arte. Escolhe uma obra de arte e crie uma história baseada nela. Isso te permite explorar a relação entre, sei lá, as artes visuais e a escrita, transformando a interpretação de uma obra de arte em uma narrativa. Uma pintura pode evocar uma história, sei lá, de um amor perdido, enquanto uma escultura pode, talvez, inspirar uma aventura épica para você. Então, escolhe uma obra de arte, sei lá, talvez uma música do Beethoven. E aí, a partir daquilo, você cria uma história. Fica aí o desafio. Número 19. Crie um mundo novo. Desenvolva uma história em um universo completamente diferente. Porque isso te dá total liberdade para poder criar regras, culturas e histórias inteiramente novas. Então imagina um mundo onde, sei lá, a gravidade não existe. Onde as pessoas se comunicam apenas através de música. Ou, sei lá, quais possibilidades poderiam ser infinitas. E aí, em cima disso, em cima desse mundo, desse cenário diversificado, você vai ter ideias de histórias. Então, às vezes, pode ser um caminho também para criar uma história. Número 20. Uso de elementos de jogo. Essa que é legal. Pega as cartas de tarô ou dados para você determinar o rumo da história. Quem joga RPG, isso aqui é segunda-feira, né? É dia a dia. Isso introduz um elemento de acaso e surpresa na sua escrita, desafiando você a incorporar resultados aleatórios de uma maneira criativa. Por exemplo, cada carta de tarô pode representar um personagem, um evento ou uma virada dentro da sua trama. Então, isso pode ser uma forma incrível de poder criar histórias, criar narrativas e histórias que talvez sejam imprevisíveis, que talvez você, no dia a dia, na forma de pensar, de já ter uma coisa na cabeça assim, sobre o que é a narrativa, talvez você não fizesse. Então, esse é um caminho bem legal, bem interessante. Número 21, desafio do supermercado. Vai no supermercado, faz uma lista de compras aleatória. Tá? Olha para cada item e imagina um personagem que poderia, sei lá, usar ou amar esse produto. Por exemplo, quem compraria 6 latas de atum? Talvez um estudante universitário econômico que, sei lá, ama gatos. E uma grande quantidade de velas aromáticas. Pode ser alguém assim místico, alguém que adora criar um ambiente relaxante em casa para fazer limpeza. Cada item na sua lista é uma pista para um novo personagem. E depois você escreve uma história curta, um diálogo entre esses personagens improváveis. Esse exercício vai te ajudar a criar personagens únicos, inesperados, expandindo aí a sua habilidade de caracterização, de criação, de possibilidades de personagens. Número 22. Ponto de vista de um animal. Imagina uma história onde o narrador é um animal. Como seria a visão de mundo de um cachorro sobre uma vida familiar, a vida de uma família? Ou o que um pássaro pensaria sobre os dramas humanos vistos do alto, lá do fio do poste? Escreva uma história sob essa perspectiva, capturando os detalhes sensoriais e emocionais que um animal poderia experimentar. Por exemplo, um gato observando uma discussão familiar pode focar mais nas emoções transmitidas pelos tons de voz do que nas palavras ditas. Então, esse exercício ele vai te desafiar a pensar de uma forma não humana, enriquecendo aí a sua capacidade de descrição e de empatia, o que é muito interessante para, sei lá, para narrativas, né? 23. Criação de mitologia.
crie a sua própria mitologia. Tem um vídeo aqui no canal já sobre criações de mitologia, tá? Vou tentar deixar aqui no card para vocês clicarem e assistirem depois desse. Mas pense em deuses, em criaturas míticas, em rituais, em lendas. Como que esses elementos influenciam o mundo que você está criando? Por exemplo, um deus da colheita pode ser a razão por uma festa anual na sua história. Ou uma criatura lendária pode ser o foco de um conflito central. Então, desenvolva mitos que expliquem fenômenos naturais ou eventos culturais no seu mundo fictício. Esse processo não só é divertido, mas também aprofunda a complexidade do universo que você está construindo, oferecendo aí uma rica tapeçaria de fundo para poder você escrever as suas histórias e escrever grandes narrativas. Pronto. Agora você está equipado aí com 23 ideias inusitadas para estimular a sua criatividade na escrita, de escrever em lugares inusitados, a criar mitologias próprias. Essas técnicas são projetadas para poder abrir a sua mente e trazer novas perspectivas para suas histórias. E lembre-se, a criatividade não conhece limites. E às vezes as ideias mais incríveis surgem das fontes mais inesperadas. Mas e se eu te disser que existe um mundo onde a criatividade toma formas ainda mais mágicas e ainda mais encantadoras? No meu próximo vídeo a gente vai mergulhar no fascinante universo da fantasia, explorando o tema como criar sistemas de magia que encantam o leitor para livros de fantasia. Imagina só ser capaz de criar magias e mundos que deixam os leitores completamente hipnotizados pela sua narrativa. Então, se você tem um fascínio por mundo fantásticos e quer aprender a tecer magias literárias que prendam os leitores, esse próximo vídeo é para você. E não perca, inscreve-se agora, deixa o seu like, ativa as notificações aqui do canal, porque você definitivamente vai querer acompanhar cada dica para transformar as suas histórias em verdadeiras obras de arte literárias. Até lá! Continue escrevendo, explorando os caminhos aí da imaginação, porque a gente se vê no próximo vídeo.